Antes de alguém ser chamado de visionário, ele foi chamado de louco. Você vai fazer isso mesmo? Isso vai te dar um trabalhão. Alguém que olhou para um lugar onde ninguém via nada e enxergou um vinhedo. Em 2010, nós plantamos as primeiras 8.000 plantas aqui no Rio. Esse é um episódio, um dos mais importantes para esse projeto que a gente lançou. Faz parte, cada um com seu conceito. Se tem um mantra, vamos todos fazer vinho de qualidade. Tem. Tinha alguns que chegavam para mim depois de experimentarem, pois eu vi com a expectativa de que era uma porcaria, mas tá muito bom. Não posso parar a chuva. O que você queria ser, você respondeu assim, eu queria ser o neto. Eu acho que falta muita coisa ainda. Marcou tanto que virou uma referência e você é essa referência. Saúde. Eu gosto muito de pensar numa diferença interessante entre sonhadores e visionários. O sonhador é aquele que imagina, o visionário é aquele que imagina e constrói. Sonhos todos nós temos, mas visão é quando o sonho ganha forma no mundo real. Talvez por isso a história seja cheia de exemplos curiosos. Muitas vezes, antes de alguém ser chamado de visionário, ele foi chamado de louco. Porque ideias novas quase sempre parecem absurdas no começo. Existe uma linha muito curta entre o louco e o gênio. E muitas vezes essa linha tem um nome simples: resultado. Quando dá errado, dizem que era loucura, quando dá certo, dizem que era genialidade. Mas a verdade é que a coragem de tentar é a mesma. E no vinho, como em qualquer grande obra, sempre existe alguém que foi o primeiro a acreditar. Alguém que olhou para um lugar onde ninguém via nada e enxergou um vinhedo. Alguém que olhou para uma possibilidade improvável e decidiu plantar. E é justamente por isso que algumas pessoas deixam de ser apenas personagens da história e passam a ser lendas. Eu sou Felipe Vasconcelos, produtor de vinho e fundador da Vinícola Fortuna. E este é o Vinho Faz, conversas de quem faz vinho sobre o que ele faz. Seja muito bem-vindo, José Cláudio Aranha, ou Zé, ou Aranha, como muitos dizem. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Esse é um episódio que eu diria talvez um dos mais importantes para esse projeto que a gente lançou, onde a gente fala da Serra Fluminense, da Serra do Rio de Janeiro, e começou com você, o primeiro a plantar no estado do Rio de Janeiro. Tem muita história, caneta e papel para anotar o que a gente vai aprender, porque os bastidores já tá incrível. Eu separei alguns blocos, o Desbravador, onde a gente vai trazer ali um pouquinho da origem, de como tudo começou. A gente passa pela terra, pela técnica, o legado, explorar esse impacto regional, a família e a visão de futuro que você traz para o vinho e para a região. A sua filosofia em cima do vinho. Claro, você como produtor e depois como encontrar o trabalho e tudo isso que você vem fazendo aqui na região. Então, para começar, direto ao ponto, Aranha, você tem uma fazenda, na verdade você adquiriu ela aqui na Serra de Janeiro há 40 anos atrás. Isso, há 40 anos atrás. Já fez várias culturas lá, inclusive um cafezal que numa chuva de granizo, você me contou isso nos bastidores, perdeu tudo. E aí minha pergunta é, o que fez você olhar para essa terra depois de ter um cafezal sendo destruído e pensar, agora eu vou plantar uva para fazer vinho no estado onde ninguém havia feito isso? Na realidade, o granizo foi muito ruim, porque a gente tinha uma estrutura já toda pronta. Eu estava montando uma torrefação e o granizo acabou acontecendo entre a minha ida a São Paulo para escolher as máquinas e a compra. Foi ótimo que eu não fiz a compra. Senão ia ficar todas novas paradas, o que ia ser muito interessante, né? Para não dizer o contrário, ia ser muito complicado. Mas antes disso, quer dizer, antes dessa chuva de granizo acontecer, eu estava conversando com um amigo meu, que é da área de tecnologia de informática, ele que montou o primeiro sistema de operação de cobrança da Ponte Rio-Niterói, ou seja, está num mundo completamente diferente disso. E a gente era muito amigo, e tínhamos um amigo em comum, né, dos quais tem vários irmãos, que eu me dou com todos eles até hoje, né? Jogávamos tudo junto, todos juntos. E conversando com o Manel, eu falei, Manel, eu estou pensando em importar umas parreiras da França para ver o que é que isso vai fazer aqui na Serra.
para ver o que é que vai acontecer, não custa, né? Aí ele virou para mim e disse assim, você está completamente enganado, as parreiras já foram trazidas, já foram plantadas, já foram escolhidas e você está vários anos atrasado. Eu comecei a rir, né? E eu falei, desde quando que você está entendendo de parreira, Manel? Aí ele disse assim, não, aí a história, ele tinha um outro amigo que era também da área de informática, ficou com muito dinheiro, resolveu deixar os funcionários administrando, se mudou para Goiás, Mato Grosso, não sei muito bem, acho que foi Goiás, e plantou lá, né, as primeiras parreiras utilizando já o Murilo Regina. Depois eu vou falar do Murilo Regina mais à frente, né? E aí a coisa que não andou muito bem, depois de 3 anos, ele largou aquilo tudo e vendeu. O fazendeiro adorou, porque pegou todos aqueles eucaliptos e fez lá a cerca dele pro gado. Acabou com o parreiral que tinha lá, tá certo? E voltou para tomar conta das coisas deles aqui no Rio, né? Então, nessa conversa, então, o Manel falou assim, eu vou procurar para você o endereço, uma forma de você encontrar a pessoa que ajudou ele lá, que era o Murilo Regina. E foi assim que começou. Então, com isso, eu consegui chegar e conversar com o Murilo Regina. Legal. O Murilo Regina é o maior especialista em dupla poda do Brasil. E como é que foi essa conversa com ele, Zé? Murilo Regina, na realidade, o Murilo Regina estava fazendo o pós-doutorado dele na França. Nesse pós-doutorado dele na França, ele resolveu falar para o professor dele que o clima da Europa, quando produzia uvas, era igual ao clima dele aqui na terra dele. Aí o professor conhecia o Brasil, começou a rir e disse, olha, eu conheço lá. Ele disse, não estou falando do verão, estou falando do inverno. Aí quando o Murilo voltou para o Brasil, ele veio com o professor e aí chegaram à conclusão que realmente não era exatamente igual, mas havia uma possibilidade. E aí ele começou a utilizar então essa técnica de dupla poda. Então, Murilo é uma pessoa, é um agrônomo que é um ponto fora da curva, né? Não só porque ele trouxe essa técnica, conseguiu bolar toda essa ideia, mas porque ele é um cara que conhece muito, né? Muito, 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 não só de agronomia, mas também de enologia, né? Ele conhece muito bem como é que se faz os vinhos, ele é uma pessoa completa, né? Então, Murilo, para mim, é fora de série. O Murilo trabalhou junto desde que eu comecei a primeira conversa até depois, quando nós encerramos, porque Murilo já estava com muitas coisas, ele não estava mais velho, viajar 700 quilômetros cada vez que eu pedia para ele vir aqui era cansativo, tá certo? Aí a equipe dele começou a funcionar e no fim a gente somos amigos até hoje, gostamos muito de conversar. E ele é o cara que trouxe isso aqui para o Brasil e toda essa explosão, não só aqui na Serra Fluminense, mas em São Paulo, em Minas, em Goiás, em Mato Grosso, no Espírito Santo, em Brasília, na fronteira do Paraná com Minas, na fronteira de Pernambuco, é tudo dupla poda e funciona muito bem. Incrível. E foi fácil, assim, quando você falou com ele, vou levar lá para o Rio de Janeiro, teve algum ponto que o Murilo falou, não vai funcionar no Rio, ou foi tranquilo? Porque você foi o primeiro a trazer. Na realidade, a conversa com o Murilo é uma pessoa, além de tudo, ele é uma pessoa super agradável, educada, e também ele é muito engraçado, né? Nas conversas dele, ele dizia assim, mas você vai fazer isso mesmo? Isso vai te dar um trabalhão? Cara, você acabou de aposentar, que você vai fazer isso aqui nesse negócio? Murilo, deixa o trabalho por minha conta e tá bom. E a conversa foi mais ou menos nesse sentido, né? Então isso rolou 2008 todo. Nós fomos lá, eu e a Ângela, na realidade a Ângela, minha mulher, participa desse negócio desde o começo, tá certo? E sentamos, conversamos, e aí em 2009 nós preparamos o terreno, em 2010 nós plantamos as primeiras 8.000 plantas aqui no Rio. Essas plantas, quando vieram, os porta-enxertos ainda eram europeus, não adaptados aqui ao nosso clima, então eu tive que esperar 4 anos para ter uma safra razoável para tomar uma decisão sobre fazer vinho ou não. Até então eu estava plantando uva sem saber exatamente para onde que ia esse negócio. Não é uma coisa assim que aparentemente as pessoas pensam que foi uma loucura. Teve toda uma pesquisa, teve todo um planejamento, né? Teve toda a conversa. O Murilo veio visitar a área aqui primeiro para saber se era possível, o que é que a gente planta aqui, se planta café. Não é que o café e a uva sejam semelhantes, mas provavelmente onde você produz um bom café, você também consegue produzir umas uvas de qualidade, e teve toda essa somatória aí, e aí a gente fez e vamos esperar para ver se produz. Uma coisa é plantar e elas sobreviverem, a outra é sobreviverem e produzirem, e depois ter qualidade e você poder fazer vinho. Legal. E você fala muito em qualidade, eu vou trazer esses pontos, né, que você já me respondeu aqui nos bastidores.
Algo interessante é essa correlação do café com vinho, onde se tem, a nossa região aqui teve isso, né, no passado, muito café. Sim. Inclusive, isso é um ponto interessante. Não é que eu acho que hoje, se eu tivesse café, eu ia ter uma dificuldade muito maior, porque já tinha na época um problema de mão de obra, né? Para você fazer a colheita, basicamente. O resto funcionava muito bem. Mas na hora da colheita, você tem que trazer as pessoas, e o pessoal daqui, à medida que a plantação foi crescendo, muito menos gente que tinha que trabalhar. No fim, eu estava trazendo gente de fora, né, do Rio de Janeiro, para poder fazer essa colheita, né? Então, acho que com a uva ficou mais simplificado. Não é que ela não dê trabalho, ela dá trabalho também, nem vou comparar uma coisa com a outra, mas dá para fazer com mais facilidade. Até porque hoje a gente tem toda essa diversidade de gente produzindo aqui no Rio de Janeiro, então tem muita gente que está já, vamos dizer assim, com uma parte da técnica conhecida. E das 8.000 mudas que você trouxe lá, você citou, tem Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon Blanc, que foram essas? 5 variedades, o Merlot não estava previsto, eram 2.000 de cada variedade, mas o Murilo resolveu apostar que poderia dar Merlot, porque eu estava a 650 metros. E ele lá, onde ele estava em Três Corações e onde tinha o pessoal de Codislândia também, era bem mais alto. Então, a gente trouxe, funcionou. O Merlot dá nessa altitude de 650, aqui é para cima de 850, 900. Não plante, porque não vai dar, tá certo? Como tem outras coisas que dão acima de 950, 850, que não adianta eu plantar, porque vai só ter folha, não vai ter produção. É muito curioso porque hoje eu plantei ali em 2023, a gente está em 2026 e eu tô numa ansiedade estrondosa, já achando que eu tô atrasado, que eu deveria ter colhido ali o que eu tô chamando de safra zero, que é antes de 2 anos da planta. E o senhor me fala que começou esperando 4 anos. Sim, porque ela é menor. Mas hoje você está usando porta-enxertos que já foi desenvolvido aqui na Universidade de Campinas, principalmente, né? E esses aceios são muito mais potentes, são muito mais produtivos, e eu diria que o intervalo cai para 2,5 a 3 anos em vez de 4, para você ter uma ideia de produção. Impressionante. A tecnologia vem evoluindo. Mas você lá não tinha ninguém para... Não tinha nada, não tinha referência, o problema era esse. Primeira vez que eu mandei o pessoal plantar, estabelecer lá para colocar os eucaliptos, você já viu um paliteiro? Quando eu cheguei no final de semana, estava um paliteiro. Eu falei, gente, olha só, ninguém acredita que a gente planta nem uva no Rio de Janeiro, muito menos para fazer ainda. Então vamos tirar tudo isso aqui e organizar para que isso fique linhas, entendeu? Num sentido, no outro, que eles sejam perpendiculares, para que fique parecendo uma vinícola, bonito, porque do jeito que está isso aqui, está parecendo um galinheiro, tá certo? Então, aí desmanchamos tudo e recomeçamos de novo. Começou até para colocar os eucaliptos no chão. Caramba, tudo. Quem vai desbravando, vai limpando mata, acontece cada coisa. Legal. E aí, em 2014, então, teve a sua primeira safra e você decidiu continuar. A gente teve pequenas safras em 2012, um pouquinho maior em 2013, mas o volume era tão insignificante, principalmente em 2012, que não valia a pena fazer nada. Era muito pouco. A de 2014, sim. Aí, a partir daí, a gente começou a vinificar na Epamig, onde o Murilo era lá o responsável pela toda a Epamig, né? Ele era... Perfeito. E assim, o que fez você continuar? Assim, foi a qualidade, foi o volume? O que você percebeu que falou, eu tenho que continuar, isso vai dar certo? Isso na realidade transformou-se num desafio, né? Depois que você começa a fazer, né? Aí a gente começou, olha só, Murilo está a 720 quilômetros de distância de onde eu tenho um vinhedo e ele tem a Epamig. Eu tinha tudo com estrada de terra, tá? Então, para mim levar isso para lá, 5 variedades, eram 5 viagens, né? Então, levava, eles faziam o vinho. Depois, quando chegou em 2018, bem à frente, eu já estava com 16.000 plantas. Não dava para fazer essa loucura, porque ficar... Aí foi que eu decidi, mas essas 8.000 plantas que vieram em seguida a mais, já foi em função do resultado. Eu precisava de ter volume para poder ter vamos dizer assim, um projeto de vinícola, né? E aí, em 2018, a gente começou a construir. E você comentou das viagens, você fazia 5 por causa das varietais. Sim, por causa dos varietais, que cada um tem um prazo de maturação, né? Então, você tem que colher cada uma no ponto correto para que o vinho fique com a qualidade. Então, várias vezes a gente tinha que ir, né? E aí era muito longe, né? E o volume aumentou e não fazia sentido continuar nesse transporte de 720 quilômetros todo ano. Então, 18 a gente começou a construir. Legal. E hoje
Às vezes a gente reclama de que vai vinificar 1 hora da gente, 30 minutos. É quase a mesma coisa. Muito bom. Em 2018, então, você implanta a cantina comercial. Isso, implanta a cantina e minha perspectiva era produzir em 2019. Mas eu importei algumas máquinas. Atrasaram? E as máquinas atrasaram. Né? E aí, só 2020 que a gente começou a fazer. Tá? Então, aí veio a pandemia em 2021, certo? Eu estou enganado? É essa a ordem? O ano? Eu acho que é isso mesmo. Isso, 2020, e aí 2021. O meu enólogo ficou enlouquecido comigo, porque ele queria guardar os vinhos de todas as safras para ele ir vendo como é que eles estavam evoluindo. E com a pandemia eu só não vendi garrafa vazia porque o pessoal não quis comprar, mas não ficou nada. Eu zerei o estoque. Foi ótimo, mas tivemos que começar tudo de novo. Né? Faz parte. E isso já fala um pouquinho da questão da qualidade, esse ciclo, quando você dominou o ciclo do início ao fim, ou seja, desde o plantio ali, do manejo até engarrafar. Foi muito difícil, complicado porque você não tinha... Eu só comprei no Rio de Janeiro o arame frutífero. Fora isso, até os eucaliptos eu trouxe de um cara que fazia em Minas Gerais, porque eu saía mais barato trazer ele lá, porque ele estava colocando lá para ter uma resistência maior, botava lá para os serem tratados eucaliptos, e aqui no Rio eu não achava ninguém. Hoje em dia eu já consigo fazer isso. Então, tesoura, gripo, o que você quiser, veio de fora, né? E depois tive que treinar todo o pessoal, tive que aprender, tá certo? E ensinar. E aí depois que isso começou, bom, então enquanto estava no período que só tinha eu, era muito fácil, porque eu ensinava para um pequeno grupo, que estava sempre lá. Murilo repassava, a equipe dele também repassava o pessoal, todo ano tinha umas correções a fazer, faz parte do processo. Mas quando teve o boom, que todo mundo hoje tem 420 ou 320 pessoas plantando uva no Rio de Janeiro, as pessoas que tinham sido treinadas, que moram mais perto dos locais que tem novos vinhedos, passaram para lá. Então eu continuo treinando todo ano, gente, porque cada vez que alguém consegue, vai lá e paga mais um pouco pro cara, porque tá perto, e o cara vai porque tá pertinho dele, tá certo? E faz parte do processo. Porque aí o cara tá treinado, ele não vai ter o trabalho de treinar. É muito mais fácil. Chegou, né? Já então, meio que pronto. Continuo com a minha escolinha, faz parte. Muito bom. Todo ano tem escolinha. Né? Muito bom. Faltou uma coisa, servir. Vamos beber um vinho de dupla poda? Aqui, ó, da ótimo. Família Eloy, que é nosso parceiro. Ele tem um Syrah. Esse é um Syrah 2024. Vou fazer um brinde aqui. E um agradecimento, né? Um brinde. Ótimo. Um agradecimento por tudo que você fez aí. Isso. Saúde. Vamos lá. Saúde. Saúde. É uma honra tê-lo aqui. Realmente, o que você fez é extraordinário. E vamos falar um pouquinho já disso? Vamos falar de legado? Vamos lá. Só antes, vamos fechar só uma janelinha aqui. Que você trouxe para mim é o seguinte. O projeto ele começou a ficar diferente a partir dali. Quando você tem a cantina e isso, você passou a ter controle na qualidade. Sim, aí a gente passou a ter aí a gente teve... A vinda do Mário foi muito importante para mim. Mário Lucas Ziegler, né? Da vinícola Cesar Nobai. Tá? As coincidências da vida. E o Mário terminou sendo nosso enólogo. Foi muito bom. Eu acho ele excelente. Muito, 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 muito bom. Tá certo? E o Mário trouxe também, no conceito dele, qualidade de vinho. O que foi ótimo. Então a gente briga muito pela qualidade. Eu acho que as pessoas não sabem nem que se planta uva para fazer vinho no Rio de Janeiro. Muito menos as pessoas conhecem o vinho de Rio de Janeiro. Então essa necessidade desse conhecimento ainda não aconteceu. Né? Então as pessoas só vão começar a comprar e a falar do vinho de Rio de Janeiro se elas provarem o vinho do Rio de Janeiro. Então, eu tenho lá o meu projeto de degustação, que funciona todos os sábados, tá certo? E eu espero que todos os outros também tenham. A lógica que vocês têm também, tá certo? Todo mundo hoje em dia está muito melhor, porque quanto mais gente tiver esse programa de degustação, muito melhor, né? O pessoal que fez uma pós-graduação de geografia na PUC,
né? Tem a Geisa, tem o Rogério Dardot. Eles estão desenvolvendo um programa de fazer rotas de vinícolas, tá certo? O que eu acho que está faltando, a gente estabelecer essas rotas, né? Em que você possa vir do Rio de Janeiro e não ir só numa, mas em 2, 3 ou 4, né? Dependendo da rota que você vai escolher. Eu acho que está faltando um pouco disso para que a gente consiga dar uma alavancagem ainda maior. Já melhorou muito, né? E, como em tudo na vida, a gente também tem uma sazonalidade, né? A sazonalidade, para mim, é a sazonalidade do verão. Quanto mais frio vai ficando o tempo, mais gente sobe a serra. Quanto mais quente vai ficando, a pessoa vai para a praia. Então, a gente tem essa sazonalidade que é inerente ao Rio de Janeiro. O pessoal já está acostumado a sol, tomar cerveja, todo mundo gosta de praia, ninguém vai fazer os caras saírem da praia para subirem a serra. À medida que o frio vai se estabelecendo, aí você tem um volume muito maior. Hoje em dia você já tem agência de turismo que organizam, né? E tá bem melhor do que no começo, que não vinha muito pouca gente. Né? E com a interrogação de o que eu vou tomar, né? Tinha alguns que chegavam para mim depois de experimentarem, pois é, eu vi com a expectativa de que era uma porcaria, mas está muito bom. Aí eu dizia assim, mas porque no Rio de Janeiro, como é que você vai fazer um... Cara, mas estão ótimos. Eu digo, que bom que você achou que está ótimo, então... Né? Muito bom. Aranha, você falou do enoturismo lá, eu queria reforçar isso, até porque eu sinto que é realmente um desafio que a gente enfrenta, trazê-los para cá. Funciona todo sábado lá. Todo sábado eu tenho 5 horários, 10, 11, meio-dia, 13, 14 horas, né? E a gente tem 15, 20 minutos no vinhedo, que eu falo das plantas, como é que elas foram plantadas. E é contigo? Comigo, eu faço, embora os meus filhos e minha mulher reclamem que eu não tenho que fazer isso, mas quando eu tiver com disposição, eu vou continuar fazendo, porque eu acho que tem algumas perguntas que saem fora de um roteiro que você treinou alguém. Sim. E o cara não vai saber responder, mas... Então, 15 a 20 minutos, aí explico como é que se planta, o que é porta-enxerto, por que tem porta-enxerto, por que tem arame, por que não tem arame, por que tem tela, quem que come as uvas, quem que não come as uvas, quem que come de dia, quem que come de noite, aí conta a história toda, os cuidados todos você tem que ter de desbrota, desfolha, desponte. Eu não vou ficar falando disso aqui porque é muito mais específico, tá certo? Mas, e depois o pessoal aí sai dali, tem lá 30, 35 minutos para degustar lá 3 vinhos, tá certo? Que legal. E aí às vezes me perguntam, por que você não bota mais vinho? Eu digo assim, olha, são 5 horários, deveria sair daqui 3 horas, só consigo sair daqui 4h30. Então, se eu botar 4 vinhos, eu vou sair daqui de noite. Aí não entendeu? Não tem como ficar sem término, porque... As pessoas vêm, os grupos são diferentes. Na hora que, depois de 10 minutos que faz a primeira degustação, no final estão todos conhecidos desde pequeno. Então a conversa fica e você não pode tirar as pessoas. Né? O vinho faz isso, ele gera essas conexões. Exatamente. As pessoas começam a dar opinião, eu estou sentindo isso, eu estou um aroma daquilo, eu falo isso, e aí a conversa não acaba. É sem fim. Que bacana. Já me deu vontade de ir lá. Eu vou lá num sábado, vou marcar. Pode ir quando você quiser. Eu quero ir lá. E aproveitem, uma lenda ainda. Pô, ele mesmo, que privilégio ter um enoturismo com o senhor lá ainda explicando tudo. Isso. Realmente fantástico. Todo sábado tem, então. Bacana. A vinícola em Confidência fica ali... fica no município... Secretário e Cebolas. Secretário e Cebolas. A minha referência quando eu falo para as pessoas é o seguinte, está no centro de Itaipava, você tem 20 quilômetros, 25 quilômetros para chegar até lá, chegar rapidinho, não tem problema, é tudo asfaltado, tá certo? Dentro da vinícola até chegar na cantina também está calçado, porque antigamente o pessoal não gostava de vir muito por causa do barro, reclamava, não posso parar a chuva. Se pudesse falar chuva, não era ruim, não. Não era ruim, não, era bom. Aranha, vamos falar de números, então vamos como produtor, depois eu volto lá no legado. Tá bom. A gente entrou nesse assunto, acho muito interessante. Começou com 8 mil, mais 8, 16 mil plantas. 20, hoje tem 28 mil plantas. Hoje tem 28 mil plantas. Mas todas não estão produzindo. Não adianta eu falar. Quais não estão produzindo? A gente tem Sauvignon Gris que não está produzindo, a gente tem mais 4 mil Sauvignon Blancs que também ainda não estão produzindo. Eu tenho um Merlot que vai produzir pela primeira vez esse ano. Eu tenho um Cabernet Franc que não está produzindo. Eu tenho algumas experiências que eu faço, né? Então, a primeira vez do ano passado a gente produziu um Malbec, né? Então, eu vou expandir o Malbec, ficou muito bom, mas... tem sempre assim aquela razoabilidade. Quanto disso você tem que produzir para que isso seja, vamos dizer assim, adequado à demanda que você vai ter, né?
Então, e eu esperava ter esse ano o Nero d'Avola, mas, de novo, pela quinta vez eu não consigo. Faz parte das minhas tentativas. É a uva que eu mais gosto, é a única que eu mais gosto e é a única que eu não consegui fazer até agora, tá certo? Por várias situações inesperadas, né? A última eu estava esperando uma safra boa e de repente eu comecei a notar que ela era a única planta que estava tendo problema. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Depois eu descobri que o cara que estava lá no trator tinha preguiça de voltar para encher a cauda bordaleza lá, e aí eu perdi as plantas, foi pior ainda, né? Tudo bem, eu estou refazendo tudo de novo. Quero ver se daqui a 2 anos eu tenho o Nero d'Avola, que eu acho o vinho fantástico. Você desbrava mesmo. Tá no seu sangue isso. Eu não sei se nessa minha conversa com o Murilo foi muito engraçada. Você quer fazer Nero d'Avola? Pelo amor de Deus. Aí ele dizia, falava, a gente subiu no morro lá de cima, lá no Rio, dizia assim, estamos na Sicília. Eu digo, Murilo, que beleza, olha só, o mar, o Mediterrâneo, as rochas aqui com toda essa parte vulcânica que tem aqui, que uva maravilhosa. Aí eu, viu, Murilo? Aí ele falou, viu, Aranha, como é diferente? Eu digo, não, Murilo, nós estamos aqui em cima de Secretário, vamos andar 70 quilômetros, estamos no mar, no Oceano Atlântico, olha que beleza, é igualzinho, a brisa do mar chega aqui em cima. Ele começou a rir, desisto. Quantas você quer? Eu digo, eu vou procurar para trazer para você. O Murilo é uma figuraça, né? Mas ele é ótimo. E a conversa é sempre engraçada. Quando a gente conversa com os pontos de vista distintos, a conversa sai desse jeito. Ele me leva para o lugar e fala uma coisa, eu tenho que falar outra completamente diferente. Mas é ótimo, muito bom. Maravilhoso. Quantas safras até hoje, então? Sim, desde 2014. Na realidade, as 2 primeiras eu não conto, então 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20... Agora vamos ter de 25. Vai para a 12ª safra? Que loucura, isso? Só fala isso, de 14 para 26 são 12 anos, é isso mesmo. 12 anos. É isso aí. Caramba. Em termos de garrafas, quantas garrafas você faz hoje por ano? Varia muito, né? A última safra, 11 mil e poucas garrafas. Esse ano eu estou querendo aumentar a produção para uns 18 mil garrafas. Os meus filhos ficam brigando comigo, dizendo que eu fico controlando a safra. Porque eu digo assim, se eu produzo todo ano um volume gigantesco, não vai vender. Então, é preferível você dar você foca na qualidade. Eu foco na qualidade, entendeu? Então eu retiro umas uvas, tá certo? E fica todo mundo brigando comigo. Pô, pai, esse caixa aqui... é uma parreira. Eu vou falar uma coisa que parece fora de série. Tem parreira que dá 32 cachos. O que é que eu vou fazer com 32 cachos? Aí eu tiro a metade. Aí fica todo mundo olhando, enlouqueceu de vez. Mas a parreira vai ter condições de nutrir essas plantas, de nutrir para que essas uvas fiquem com melhor qualidade. Mas faz parte. Cada um com seu conceito, cada um tem seu projeto, né, e vai funcionando assim. E para você, Aranha, tem alguma que se destaca, alguma varietal aqui na Serra, na região nossa? Eu acho que o Syrah nosso é muito bom. Aliás, se você pegar um Syrah de uma distância de 200 quilômetros uma da outra, já vai ser completamente diferente. Não tem como ser muito parecido, né? E eu acho que o mais interessante aqui da Serra no Fluminense, para mim, é o Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc da Serra Fluminense tem uma característica de todos que eu já conheço, que eu já fiz, de outros que eu já provei, muito interessante, né? Ele não tem aquele maracujá intenso, ele tem o maracujá, mas ele tem maçã verde, né? Ele tem limão, ele tem capim-limão, tá certo? Ele é um aroma agradável, ele não trava, né? E não tem aquele amargor que às vezes encontra em alguns Sauvignon Blancs. Se você pegar uma referência para comparação, vou falar uma coisa que parece absurda, mas ele se assemelha muito aos Sauvignon Brancos da Nova Zelândia. Uau. Não vou falar mais nada, porque parece até que eu estou caducando, né? Ainda não cheguei aí, mas vou chegar. Mas tem uma semelhança bem grande. Eu gosto muito também do nosso Sauvignon Blanc. Nossa, que eu digo da região, né? Eu ainda não tenho. A região toda, estão todos muito bons. Os Syrah já variam muito, mas o Sauvignon Blanc mantém essa característica, independente da altitude que ele está sendo colhido e produzido. Muito interessante isso para mim, né? O Cabernet Franc nosso é muito bom também, da serra toda, né? É muito bom. Todas as outras variedades vão produzir menos.
Cabernet Sauvignon, Merlot, todo mundo vai patinando. Como tem algumas coisas que eu não posso fazer, por exemplo, não adianta eu fazer Petit Verdot, estou na altitude baixa, não vai dar nada, pode ser que notas mais altas tenha, então tem que ter um certo ajuste, né? Eu tenho um plantio de 50 mudas, que eu sempre trago coisas novas e fico vendo o que acontece. Que então, legal. Eu tenho lá para ver o que é que vai dar. Um laboratório, você sempre tem isso? Sempre tem um laboratório. Que legal. Existe alguma uva que talvez o Murilo, Regina, ou tudo vem da sua cabeça, que ele tenha sugerido? Não, a maior parte veio do Murilo, né? A Nero d'Avola veio do Murilo. A única coisa que eu trouxe diferente foi o Tempranillo, mas não foi uma experiência boa. Não só eu, mas mais 5 vinícolas aqui do Rio trouxemos algumas coisas e as plantas não funcionaram. As mudas não estavam boas. Eu não vou comentar de onde veio, porque não faz sentido, mas não foi uma experiência boa, foi muito ruim. Eu anotei aqui que você elogiou muito o Sauvignon Blanc, eu sou apaixonado também em todos que eu bebo daqui da Serra, mas você comentou que não foi pra frente o Sauvignon Blanc lá contigo, ou só o Sauvignon Blanc? Não, o Sauvignon Blanc foi pra frente. Eu faço um corte que você não deve ter tomado ainda, já que tomei. já tomou esse Syrah Sauvignon Blanc? É super diferente, eu também, me lembrei agora, eu falei, qual que é o nome desse? Esse é João Paulo. É o João Paulo, que ganhou 98 pontos no Vinus em Mendonça. Mendonça, é isso mesmo. Eu bebi já esse vinho, maravilhoso. Ele é um corte de quê mesmo, então? Syrah Sauvignon Blanc, isso é um corte mais comum na África do Sul. Foi uma inovação, mais uma coisa... inovação, inovadora, pela primeira vez. Foi a primeira vez a inovação. Aqui no Rio, eu não conheço ninguém fazendo. Pode ser que alguém agora já esteja fazendo, mas eu não sei aqui do Sudeste se tem alguém fazendo. Os vinhos ficam excelentes. Espetacular. E por que João Paulo? Vamos entrar nisso. Os nomes são dos netos. Quais são eles? Tem tudo. Tem Manuela, eu vou falar pelas meninas primeiro. Manuela, Alice, Luísa, depois tem os meninos, Matheus, Rafael, João Paulo e Gustavo. Aí acabaram os netos, porque as minhas fábricas todas mandaram avisar que estavam fechadas. E como é isso? O João Paulo é melhor do que o outro? Existe isso? Não, foi por idade. A primeira foi o Matheus, que era o mais velho, foi da Syrah, e aí veio o Rafael, aí veio o João Paulo, aí veio a Luísa, aí veio o Gustavo, aí veio a Alice e aí veio a Manuela. Foi na ordem decrescente de idade, à medida que a gente foi fazendo variedades novas, tá certo? Aí já teve um critério, fica mais tranquilo de controlar uma reunião em família. Aí depois teve o Antônio, que tinham vários Antônios na família, do pessoal mais velho. Legal. Depois teve as Marias, que as mulheres todas da família dos dois lados tem Maria no nome, tem Maria para todo lado, então foram todas juntas. Que legal. E tem um outro que não tem nada a ver, que é o Rubro. O rubro é um corte. O rubro é um corte de 4 uvas, né? Maravilhoso. E, na realidade, esse rubro foi porque quando eu me casei, eu tinha uma bolsa para fazer na Holanda, então a gente casou e foi para a Holanda, e estudante duro é uma desgraça, né? E aí, quando a gente estava na Holanda, a gente foi na França e tal, e quando a gente ia almoçar, qualquer coisa, então a gente pediu o vinho da casa, e os caras sempre gritavam ruge, traz um ruge, aí muito bem, aí eu não vou botar ruge, que vai ficar muito... sem sentido, né? Uhum. Aí eu botei rubro, né? Agradou a todos os flamenguistas da vida. Boa, rubro negro. Os rubro-negros adoram que eu chego lá, mas tá tudo certo. Legal. Beleza. Acabou ficando bastante comercial. Ficou bastante comercial. Foi bastante comercial. Interessante. Eu acho que essa pergunta não faz sentido. Eu te deixaria numa saia justa. Qual que é o melhor? Não consigo te falar. Gosta de todos? Gosto de todos. Se a gente tivesse que, de repente, vou melhorar minha pergunta, ter uma sequência. Eu tô indo lá pela primeira vez. A sequência que eu faço é por potência. Começo com o que eu acho, primeiro com os brancos e com o rosé, que na minha opinião são mais fáceis de beber, mas todos com nível alcoólico na faixa de 3,9, 13,8, 14, o que significa que se tomar muito, você vai, né? O nosso rosé, eu acho que ele pode até acompanhar já uma comidinha, porque, tá? E os brancos podem tomar com os queijos, coisa, vai muito bem. Aí depois eu vou na ordem de que eu acho, mas vem o Syrah, que eu acho que é a característica do Sudeste, né? Uhum. Depois eu vou passar para o João Paulo, que é o Syrah Sauvignon Blanc. Depois eu vou passar, deixa eu ver aqui na minha sequência, para o Rubro.
Depois eu vou passar para o Gustavo, que é um corte bordalês. Eu não posso botar corte bordalês, porque isso é uma marca da França, mas são as 3 uvas que eles fazem, né? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. E depois tem um varietal de Cabernet Sauvignon e um varietal de Merlot. Então, tem essa lista. Esse é o ano que vem, vai ter a varietal de Malbec, tá? Excelente. Que bacana. E no enoturismo, qual que eu experimento, normalmente? Que você serve? Normalmente eu boto o Syrah, porque é o varietal da Serra, tá certo? Depois eu boto o Rubro, porque ele já tem um corte, já tem um pouco mais de peso. E depois eu boto um que eu acho que é já um pouquinho mais forte, que aí eu digo assim, o leve, que é fácil, o outro que é médio, e depois eu dou um Cabernet Franc, porque aí porque tem gente que diz assim, não, porque eu gosto de vinho potente. Tá bom, então vai lá no potente e... Vai no Cabernet Franc. Vai no Cabernet Franc, tá? Legal. Qual que é o Cabernet Franc? O Cabernet Franc é o Mateus. O Mateus. Legal. É isso ou eu tô falando bobagem? Não, é isso mas mesmo. Enfim. É isso lá descobre, vai lá e descobre. É o Mateus. É o Mateus. Muito bom. E vem cá, uma curiosidade. Nenhum vai em barrica, é uma opção sua. Opção minha, embora meus filhos e minha mulher continuem insistindo. Eu acho que a gente vai trocar vários aromas e vários sabores frutados pela uma intensidade muito grande, quer de baunilha, quer de coco, dependendo do tipo de barrica que você está usando, né? Talvez uma coisa muito leve, mas eu não... Se depender de mim, não. Eu tenho certeza que eles vão fazer alguma hora dessas, eles vão fazer alguma coisa só para me mostrar que fica muito bom. E eu vou dizer que eu continuo não gostando, mas... Aí a gente tem que entrar num acordo, tá certo? Né? Os três participam bastante, tá certo? Tanto o Daniel como o André e o Maurício, tá? Mas os três são médicos. Caramba. É uma animação. Estão curtindo. Estão curtindo. Legal. Eu acho que médico tem uma vida mais assim, não é que seja atribulada, mas de vez em quando tem umas meias urgências, né? Sim. Uma agenda louca. É isso aí. Então a agenda é meio complexa. Mas eles vêm sempre aí que podem, falam, ajudam, descobrem coisas, falam isso. É bem interessante. Que legal. É bom ter a participação de todos eles. Sim. Aranha, de 2007 a 2019... Ali você foi a única pessoa do Rio de Janeiro. Sim, a única pessoa do Rio de Janeiro. E todos, na época, me chamavam, a palavra me chamavam de maluco, né? Era esse o termo que eles usavam. Perdão da... Isso, a palavra me chamava de maluco, né? Aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Foi totalmente uma coisa para mim que eu nunca pensei. Quando a vinícola ficou pronta e eu comecei a vinificar os vinhos, né? Houve um boom de gente, quer dizer, isso aconteceu de 2022 para cá, para chegar nesses 320. Sim. Antes disso, tinham dois produtores já que eu conhecia, que começaram a fazer antes da vinícola, talvez no 18, 19, que foi em Friburgo, né? O André Guedes e o Murilo Piloto, mais ninguém que eu me lembre. Agora tem muita gente. Tem. Cada dia tem mais gente. Então, os números que eu estou dando é da Embrapa. Sim. Tá? Não sei se eles atualizaram, tem até mais do que isso, não sei. Legal. Mas é bastante gente. E aí vai desde Friburgo até Petrópolis, desde São José do Vale, do Rio Preto até Pati. Todo mundo que está no meio está produzindo. Muito legal. E quando você vê isso, mais de 320 produtores, você sente o quê? Orgulho, alívio ou que falta muita coisa ainda? Eu acho que falta muita coisa ainda. Na realidade, você sozinho não vai fazer nada, tá certo? Eu acho que todo esse conjunto tem que trabalhar, tá? Eu acho que a gente trabalha muito no enoturismo. A gente tem que ter alguma coisa que... você vê, as pessoas chegam para mim e dizem assim, Aranha, você conhece uma loja que tem ali perto da Nossa Senhora da Paz, a outra que fica ali na Tijuca, o outro que fica lá na Lapa, a outra que fica lá no centro da cidade, que os caras só vendem vinho nacional? Eu digo, olha... Sim, já ouvi todo mundo falar, né? Mas se vocês estão falando para mim, eu acho ótimo, mas eu nunca entrei em contato, nunca... outro em Botafogo, tá certo? Então, eu acho que a gente não se casou até com as pessoas que hoje fazem a venda, né? E normalmente eles trazem das regiões que são mais antigas, mais conhecidas, Rio Grande do Sul, depois Paraná e Santa Catarina, muito mais Rio Grande do Sul, tá certo? E alguma coisa do Nordeste também. Mas aqui do Rio, e depois, e tem São Paulo e Minas também, mas tá tudo que é Sudeste, para mim, é reduzido. E o Rio, menos ainda, né? Porque
Os caras, provavelmente, como todos, acham que não acreditam que a gente possa fazer um vinho de qualidade. Então... Ainda desconfiam. Sim. E é isso, o recado é venham, provem. É isso aí, o recado vem, provem, não o meu, provem de todos. Maravilha. Tem que ser isso, tem que ir em todos os lugares, né? Se todo mundo tiver esse foco em qualidade, a gente só tem a ganhar. Exato. Você disse que o conjunto é muito importante, né? Muito importante. Isso é muito bom. Então, de repente, para a gente consolidar a nossa região, talvez é isso, superar um pouco esse desconhecimento mesmo do consumidor. Sim. Porque a logística é ok, a gente está muito próximo do Rio. Não tem problema. Na realidade, você vê, eu estou a 125 quilômetros da Barra. Eu moro na Barra metade da semana, tá? Então, são 2 horas de lá até aqui, né? Não é uma coisa longe, você vem pela BR-040, que é uma estrada maravilhosa, não tem problema, você vem com tudo asfaltado. Aqui para cá, se continuar também, você continua na BR-040 e as saídas até as vinícolas é muito próxima, muito curta. Então, eu não vejo problema nenhum. É mais uma questão de como chegar nesse público, que o Rio é o segundo mercado consumidor de vinhos do Brasil, né? São Paulo é o grande consumidor. E a gente está num centro bem interessante, mas... Às vezes, santo de casa não faz milagre, tá certo? Então, vamos ver onde é que a gente vai. Você vê que olha só, eu vendo para restaurante em Curitiba, eu vendo vinhos para o Rio Grande do Sul, eu vendo vinhos para São Paulo, eu vendo vinhos para Minas. Outro dia a mulher queria que eu mandasse vinhos para a Amazônia, disse, não vou te mandar porque o frete vai ficar tão caro que esse vinho não vai valer a pena, tá certo? Às vezes o pessoal de Pernambuco me pede vinho, tá certo? Então, tem Brasília, então tem umas coisas assim que você nem espera que isso aconteça, tá certo? E acontece sistematicamente, né? Isso é muito bom. Indo. Muito bom. Sua esposa Ângela, ela tá junto desde o começo. Desde o começo. Você disse que se ela não tivesse topado, você nem teria continuado. Que ela foi fundamental. Claro. E o que ela faz no dia a dia da vinícola? A Ângela, quando a gente tá lá no Rio, ela tem os netos todos, isso aí já tem uma ocupação. A Ângela é psicóloga, né? Então a Ângela toma conta, participa lá da ajuda, não faz, leva para cá, leva para lá. Ela tem um fôlego que eu não tenho para fazer todas as atividades que ela faz. É um que vai nadar, aí o outro que tem que fazer skate, aí o outro que faz, sem fim essa história, né? E aqui ela que faz as vendas lá na vinícola. Quando tá na hora que o pessoal vai fazer a visitação, quer comprar, a Ângela fica lá na salinha e ela vende. Ela é o financeiro. Ela é a vidandeira. Ela toma conta. É a vendedora. Muito bom. Legal. Maravilhoso. Seus filhos médicos, você já comentou, eles se envolvem ali até certo ponto, pela agenda complicada. Os seus netos estão pequenos ainda. Não frequentam muito? 4, não, vem sempre. 4 a 17, todos vão lá, todos participam. A última, tem um que é uma figuraça, né? Tem sempre uma figuraça, né? Tem. Uma figuraça. Aí eu tô lá fazendo um platô, aí ele vira pra mim e diz assim, vó, isso aqui nós vamos fazer 6 anos. Vamos fazer um resort aqui em cima. Eu digo, que isso, Gustavo? Que resort? Vamos botar aqui, isso aqui de frente pra cá, não sei o quê. Vamos botar um rio aqui atrás. Eu digo, vamos botar um rio aqui em cima, que beleza. Mas estão desde pequeno, eles vão, não? Quando a gente está engarrafando, eles veem engarrafamento. Quando a gente está colhendo, eles veem as colheitas. Quando o pessoal está processando, eles vão lá ver o processamento. Legal. Querem meter a mão, mas aí a gente não deixa, porque são muito pequenos ainda, mas acompanham. Legal. Quando a gente faz alguns cortes, também sentam lá de baixo, não participam porque não tem idade, mas vê lá a confusão de vamos fazer 7 misturas aqui para ver qual dos 7 é melhor, vem para 5, vem para 4, vem para 3, vem para 2, até que se bate nunca, a gente acha que todo mundo tem que dar seu voto. Não só o Mário que está coordenando, como os meninos, as noras, a Ângela. Isso é maravilhoso. E tem um trecho que você trouxe para mim, quando uma jornalista perguntou o que você queria ser, você respondeu assim, eu queria ser o neto. E isso me chamou muita atenção. Você acha que os netos vão querer continuar? Não sei o que eles vão fazer, né? Eu digo o seguinte, olha, é uma guerra aprender tudo isso e fazer tudo isso, né? E construir tudo isso é difícil, né? É complicado. Legal. Né? Para os meus filhos já fazer bem melhor, porque vão pegar uma parte bem mais estruturada. E para eles, então, tá pronto, não tem o que fazer. É igual a terceira geração do Sul que vem me visitar aqui, porque é muito engraçado. Os netos que hoje trabalham, não sei se a geração lá, eles já são bisnetos ou teteranetos, mas que tem 100. Eles vêm aqui no Rio, vão lá na vinícola conversar comigo. Muito engraçado. Legal.
que é que você faz? Eu sou relações públicas, não vou falar os nomes. Essa relação pública, eu faço isso, eu faço. É muito engraçado eles virem aqui e conversam. Eu acho ótimo, muito bom. Muito bom. Essa terceira geração, acho que sem dúvida, é o que a gente seria... eu falei pra ela que eu queria ser o neto, porque aí já estava tudo pronto. A não ser que eu fizesse um besterol. Estragasse tudo, funcionaria. Não, isso é muito bom. Olha, a gente vai indo pro último bloco da filosofia. Você disse, tem um mantra, vamos todos fazer vinho de qualidade. Sim. Volume não é o ponto. Eu até te fiz uma pergunta sobre quantidade de garrafas, que nem é uma pergunanta que leva pra isso. Sim. Porque não quantidade não é documento aí nessa história. Não. Eu acho isso. Eu acho que a gente tem que ter qualidade. Porque se você falar para alguém que ele vai descartar cachos, é uma coisa assim... Dói ouvir. Que dói. Dói porque você fazer as parreiras, dar os cachos já é difícil. Você teve uma trajetória que você superou muitas coisas, tá certo? Talvez porque o meu volume de venda seja menor, eu faça isso. Talvez eu tivesse um volume de venda maior, eu tivesse não descartando, tá certo? E eu acho que as pessoas têm que ter a visibilidade do seu negócio, né? Estruturas maiores montadas, com todo um outro aparato que não é só de vinho, funcionam muito melhor, porque vendem muito melhor, que é mais atrativo, né? E a gente não tem todos esses atrativos que as vinícolas maiores que se instalaram aqui no Rio têm. Então, acho que esse pessoal realmente tem que procurar ter um volume maior. Os outros têm que ter volumes menores. Legal. Se você pudesse sentar agora aqui, tivessem todos os 300 produtores do Rio de Janeiro inteiro aqui nessa mesa e você pudesse falar com todos eles uma única coisa, o que você diria? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Principalmente fazer com que o enoturismo se transforme numa ferramenta que faça com que esses 320 tenham a oportunidade de mostrar seus produtos e de venderem muito bem. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. A gente não vende só vinho, a gente vende experiência. Vende tudo junto. Né? Isso é bacana demais. Isso é muito forte. Legal. Bom, a gente vai chegando ao fim, mas antes eu sempre tenho 2 perguntinhas para te fazer. E é o seguinte, para encontrar você no Instagram, existe o @... A gente tem o Instagram da vinícola, vinícola.confidencia.com.br. A gente tem um site da vinícola. Não, @Instagram. É o @vinícola Inconfidência, tudo junto. Isso aí é o Instagram. Perfeito. E a gente tem o site da vinícola, que é vinícola.confidencia.com.br. Então não tem problema, tem como encontrar. Legal, manda um direct lá, vocês mesmos. Isso, no botão da vinícola no site da vinícola tem um botão de vendas, então se você quiser comprar, você vai falar comigo. Eu aí levo as coisas para o Rio de Janeiro e mando o Uber Motos entregar. Se for para fora do Rio, eu peço para o pessoal avaliar o custo do frete e a gente manda e entrega em qualquer lugar. Muito bom. Aranha, se você pensar assim daqui a 100 anos, quando alguém abrir uma garrafa do seu vinho, da Vinícola Inconfidência ali, tiver a oportunidade de ler algo ali que você deixou para essa pessoa, o que você gostaria que tivesse escrito ali? Não, eu acho que tudo é uma continuidade. O fato de eu ter começado não significa nem que eu vá fazer o melhor vinho que a vinícola venha a fazer. Pode ser que no futuro eles consigam fazer vinho muitos melhores do que eu estou fazendo até agora. E a gente tem que viver na atualidade. Eu acho que a história é boa para você ter a referência, né? Mas eu acho que no dia a dia você tem que viver a sua vida e o que você está vivendo naquele dia, e você tem que enfrentar todas as alternativas, novidades, ameaças, vantagens que você tem para você procurar o melhor caminho para você ter sucesso. Uau! Humildade carregada na sua fala. E Aranha, para a gente fechar, uma pergunta que eu sempre faço também, um ritual aqui. Para você, o que o vinho faz? O vinho, na realidade, quer saber assim a verdade? Não ficar em casa sem fazer nada. Na realidade, eu parei, né? Eu sou engenheiro, parei a engenharia lá toda há muito tempo atrás, 2008. E eu não queria ficar em casa sentado, né? E saindo para almoçar com meus amigos e beber vinho, que basicamente era isso que todo mundo fica fazendo, né? Então, não é que eu acho isso ruim, mas eu não consigo ficar parado porque eu sou um pouco acelerado. Sensacional. É meio difícil ficar perto de mim. Muito bom. Olha, eu leio muito.
O primeiro mês que eu fiquei aposentado, eu li 7 livros. Eu disse assim, eu não vou ficar lendo 7 livros por mês, porque não tem nada a ver, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso porque, além disso, eu faço ginástica, eu jogo, eu faço e aconteço, e ainda dava tempo para fazer tudo isso, né? Eu disse, eu tenho que arranjar alguma coisa, senão não vai funcionar. E depois a Ângela não vai me aguentar aqui. Um gigante, uma lenda, de fato. Cara, que legal. Obrigado pelo papo. Com certeza, papel e caneta para todos que nos viram, nos escutaram. É muito aprendizado, muita história boa. Eu gosto muito dessa palavra lenda, porque tem gente que acha que lenda é algo do passado, é algo que nem existiu, mas na verdade ela é simplesmente uma história forte, né? E que ela continua sendo contada. E pra mim é isso, né? Não é alguém que desapareceu, pelo contrário, é alguém que marcou tanto que virou uma referência e você é essa referência. Então, vou falar a última coisa para você. Eu trabalhei a vida inteira analisando empresas, analisando fundo de empresas, de todas as variedades. Não vou comentar isso, mas quando você faz um fundo, a técnica mundial recomenda que você faça uma seleção de, sei lá, vamos fazer um fundo qualquer, vamos botar aqui 10, 12 empresas. 3 a 4 empresas vão pro buraco, não adianta você fazer, porque por melhor que fosse, não vão. 3 ou 4 empresas vão empatar no 0-0. 2 empresas vão ficar ganhando relativamente bem. Uma empresa vai bancar todo mundo. Qual a característica que eu via nessas empresas? Né? Depois que a gente acompanha isso, eu fiz isso durante 35 anos da minha vida, então eu vi muita coisa acontecer. O mercado começa a puxar essa empresa. Vamos supor que o cara quer fazer 1000 rolhas, né? Mas a rolha dele é tão diferente, ela dá uma característica que ela muda o vinho fica 2 vezes melhor. Mentira, estou contando uma historinha aqui. Todos os outros só conseguem fazer as rolhas com a mesma técnica, mas aquela rolha é fantástica. O mercado começa a puxar esse cara da rolha. Ele não vai ficar fazendo 1000, ele vai fazer 2000, ele vai fazer 3000, ele não consegue controlar a demanda. Então, essa é aquela que vai bancar tudo. É muita bagagem. O vinho vai fazer isso aqui para o Rio de Janeiro. O conjunto. É isso, é o conjunto, individual, né? Muito bom. Eu conversei com José Cláudio Aranha, engenheiro, pioneiro e homem que plantou o primeiro vinhedo do estado do Rio de Janeiro, fundador da Vinícola Inconfidência, na Serra Fluminense, que a gente chama também de Serra do Rio de Janeiro. Um avô que construiu para que os netos colham. Obrigado por essa conversa, uma conversa sem dúvida alguma histórica. Graças. Obrigado a você. Obrigado. Se essa conversa te provocou, não guarda só para você, compartilha com quem acredita que é possível criar algo do zero, com quem sabe que desbravador não é só palavra de livro de história, com quem sabe que o vinho faz muito mais do que se imagina. Manda aí agora um WhatsApp, compartilha nas redes sociais. Se você curtiu, se gostou, dá 5 estrelas no Spotify, inscreva-se no nosso canal do YouTube. O vinho cresce assim de mesa em mesa. Muito obrigado, até a próxima. Grazie. Salute. Saúde. Obrigado. Saúde. Mais umzinho, não? Não, só um golezinho. Só um golinho? Saúde. Você também.